Trump mostra que não está brincando e sanciona membros da esquerda na Argentina. E o próximo, com certeza, será o Brasil. E já tem até uma lista. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Bom, o Brasil já é uma ditadura oficial, a ditadura da toga. Bolsonaro, neste contexto um tanto distópico, afirmou que a matéria do Estado de São Paulo, intitulada "Isto não é justiça", é leitura obrigatória. A matéria afirma que Débora, cujo maior crime foi ter usado um batom, deveria ter sido julgada na instância correta e completa. Mas a qualquer pessoa minimamente sensata, imbuída de boa-fé e, sobretudo, senso de justiça, uma pena tão draconiana como a imposta à ré pelo ministro Alexandre de Moraes não passa nem sequer por razoável, que diria por justa. Lamentavelmente, e não apenas para o STF, mas para todo o país, senso de justiça é o que faltou ao senhor Moraes no julgamento desse caso. Bom, é muito triste que o Estado de São Paulo não tenha visto os outros casos, pois Débora é só mais uma na lista de Moraes. A pena deveria ser proporcional ao dano. Neste caso, detergente e talvez um paninho de Perfex. Mas infelizmente Moraes quer provar que ele é o Estado. E todo aquele que se levantar contra ministros, mesmo que seja com um batom, será considerado um golpista. O desembargador Sebastião Coelho falou em injustiça e pediu uma manifestação a favor de Débora. E qual foi o crime praticado pela Débora? Escreveu com um batom, a frase "perdeu mané" em uma escultura que está localizada em frente ao Supremo Tribunal Federal. A frase escrita pela Débora foi lavada no dia seguinte ou nos dias seguintes com água e sabão e saiu completamente. Não ficou nenhuma marca naquela escultura. Para o senhor ministro Alexandre de Moraes, esse foi um crime muito grave praticado pela Débora, porque, segundo ele, aquele é o símbolo máximo do Poder Judiciário. Disse ele em um trecho da sua decisão: a ré, conforme se verifica da última fotografia juntada a seguir, segura um aparelho de telefonia celular, demonstrando orgulho e felicidade em relação ao ato de vandalismo que acabara de praticar contra escultura, símbolo máximo do Poder Judiciário brasileiro. Vandalizou, segundo as palavras do próprio ministro Alexandre de Moraes, uma escultura que está limpa depois de ter sido lavada com água e sabão. Essa escultura, vou dizer para vocês com toda sinceridade, há muito ela perdeu seu significado. Hoje ela representa o arbítrio que é praticado todos os dias por vários dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo o principal deles Alexandre de Moraes. Eu quero conclamar a todas as mulheres brasileiras que usem os seus batons em suas redes sociais, escrevam a frase "perdeu mané", para dizer que nós estamos solidários com a Débora e sua família. Esse arbítrio tem que acabar no Brasil. E para ele acabar, nós temos que começar tirando Alexandre de Moraes do cargo que ele está indevidamente ocupando. Bom, no passado havia um questionamento. Se o PT assumisse a justiça, assim como ocorreu na Venezuela, qual seria o resultado? Parece que hoje já sabemos. Todas aquelas narrativas de golpe do passado do PT agora viraram lei. No entanto, as nossas instituições
terão uma última chance de voltar para os trilhos da democracia. O advogado Maurício Pierre publicou um breve dossiê com todos os elementos que nos levaram à ditadura da toga. E ele fez questão de citar todos os nomes que foram fundamentais para essa ditadura. Ele começa apontando que o artigo 52 da Constituição atribui ao Senado o poder de processar e julgar ministros do STF por crimes de responsabilidade. Em setembro de 2024, havia 24 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, mas Rodrigo Pacheco não os encaminhou. Atualmente, há cerca de 60 pedidos contra ministros do STF, a maioria contra Moraes. Ele reforça que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, tem a função constitucional de defender a ordem jurídica e os direitos fundamentais, e que o artigo 129 determina que deve garantir o respeito aos direitos constitucionais. Ele lembra que o senador de Oklahoma, Shane Jett, enviou uma carta cobrando esclarecimentos sobre violações de direitos humanos no Brasil, mas não recebeu resposta. Isso faz com que o PGR possa ser acusado de conivência e participação em abusos de autoridade. Ele não esqueceu da OAB, que deveria ter o dever de defender a Constituição, a democracia e os direitos humanos. Beto Simonetti, presidente da OAB, foi eleito com 100% dos votos para um novo mandato. Seu antecessor, Felipe Santa Cruz, aliado de Lula, é acusado de omissão diante de censura, perseguições políticas e violações de direitos de advogados entre 2019 e 2022, período em que começou o inquérito das fake news. Completando, ele afirma que o ex-ministro da Justiça e atual ministro do STF, Flávio Dino, participou em abril de 2023 de uma reunião com plataformas de redes sociais para exigir canais ágeis para remoção de perfis e conteúdos, promovendo censura. Na ocasião, Dino declarou que a liberdade de expressão, como valor absoluto, havia acabado no Brasil. Por fim, ele aponta que delegados da Polícia Federal são acusados de executar ordens ilegais do STF. O advogado marcou todos os órgãos e figuras ligadas na luta pela liberdade de expressão. Bom, para olhos não treinados, isso parece apenas uma postagem, mas na verdade é uma carta coringa. Ele marcou todos os nomes que foram responsáveis pela ditadura no Brasil. Isso, na verdade, é uma lista de sanções, e foi genial. E o senador Shane Jett entendeu o recado e respondeu: excelente postagem. Maurício Pierre é um patriota de primeira ordem que defende os direitos civis brasileiros, os direitos humanos e o Estado de Direito. Eu o saúdo por seu patriotismo e coragem. Muitos alegam que os Estados Unidos não têm força para alterar o quadro atual do Brasil. Mas eles esquecem de um ponto: o sistema vigente no Brasil não é autônomo, mas sim financiado. E sem dinheiro, não há sistema. E sem sistema, não há opressão. O secretário de Estado de Trump, Marco Rubio, deu uma notícia ruim para Cristina Kirchner. Hoje, anunciei a designação sob a seção 7031 da ex-presidente da Argentina, Cristina Elizabeth Fernandes de Kirchner, e do ex-ministro argentino do Planejamento, Julio Miguel Tevido, por seu envolvimento em corrupção significativa durante seu tempo em cargos públicos. Os Estados Unidos estão comprometidos em garantir que haja responsabilização por funcionários corruptos ao redor do mundo. Bom, diferente de Trump do passado, essa decisão veio com muito peso. Cristina Kirchner, aliados e familiares receberam sanções. A seção 7031 dispõe que, nos casos em que o secretário de Estado receba informações credíveis
de que representantes de governos estrangeiros se envolveram em violações grotescas dos direitos humanos ou em corrupção significativa, tais indivíduos e os membros de suas famílias imediatas devem ser designados pública ou privadamente, tornando-se inelegíveis para entrar nos Estados Unidos. Corrupção tem um peso, mas claro que, quando envolve violações de direitos humanos, o peso é ainda maior. Bom, e o governo de Lula e o próprio Lula é um combo completo, tem de tudo. Cristina Kirchner é fichinha perto de Lula. Inclusive, alguns casos da Odebrecht foram julgados nos Estados Unidos. E, claro, isso envolve o PT. Bom, este mês a Transparência Internacional denunciou o desmonte do combate à corrupção da comissão da OEA. E na postagem de Rubio, falando sobre a Argentina, choveu postagens denunciando Alexandre de Moraes no Brasil. Portanto, mesmo que o relatório não apresente todos os fatos, mas se houver apontamentos ou correções, Trump irá agir. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.